bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. A multidão vendo clamar, Zé quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Sayonara. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma palavra que está escrita aqui em Marcos 10, do 46 ao 52, os versículos, mas é uma palavra que também está expressa em Mateus, capítulo 20, versículo 29 e 34, e Lucas, capítulo 18, versículos 35 e 43, que é a cura do cego Bartimeu. E hoje eu estava ouvindo esse louvor, o Cego de Jericó, de Rose Nascimento, e o quanto esse louvor me tocou e me fez recordar dessa palavra que eu já tinha lido. E aí eu tornei e fui lê-la com mais atenção, renovando, porque a Bíblia é um livro extraordinário. Porque fechado, né? Esse livro fechado é um livro comum, mas ele aberto, meus irmãos, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando, é Jesus falando às nossas almas. E por ser uma palavra divina, é uma palavra que se renova a cada dia. Muitas vezes, quando lemos uma primeira vez, não damos a devida atenção aos detalhes, aos reais ensinamentos que estão ali contidos. E hoje, ouvindo esse louvor, que eu achei belíssimo, eu não conhecia, eu ouvi novamente, busquei a palavra e eu gostaria de trazer um pouquinho dela aqui para vocês e compartilhar um pouco de entendimento, porque quando Deus ele quer falar, se é algo que eu aprendi, é que o trabalhar de Deus é misterioso e é lindo. Quando ele quer falar às nossas almas, ele fala através de um louvor, ele fala através de uma canção, ele fala através de uma pessoa conhecida, de um desconhecido, ele fala através de uma postagem de internet, pode ser no Instagram, Facebook, ele fala através de um filme, ele fala. E eu espero que essa postagem, que esse pequeno vídeo fale a alma de alguém hoje. Vamos lá? A cura do cego Bartimeu. Eu tô lendo Marcos 10, tá? Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Esse versículo me faz pensar na nossa condição espiritual, de mendigos espirituais, de miseráveis espirituais, quando estamos simplesmente sentados à beira do caminho das nossas vidas, deixando a vida passar, deixando que os problemas nos consumam, deixando que a nossa busca por bens materiais nos consumam também, não é? E aí estamos ali à beira do caminho, sentados, muitas vezes entregues à nossa dor, à nossa miséria espiritual, à nossa cegueira espiritual. E eis que Jesus vem passando. E Jesus, ele passa o tempo inteiro. Jesus, ele está sempre passando à beira do caminho. E nós, o que vamos fazer quando ele estiver passando? O cego Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré
que estava passando na estrada e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Meus irmãos, o quanto devemos gritar, nós precisamos gritar. Jesus, em vários momentos do seu ministério, nos fala que devemos pedir, que devemos bater a porta. Na parábola da viúva insistente contada em Lucas, na parábola do amigo insistente contado também em Mateus e Marcos, está relatado também em Lucas, a todo instante Jesus fala que devemos pedir, que devemos clamar, que devemos orar. No seu ministério, Jesus nos fala isso em vários momentos. Ele está passando, ele está ali nos ouvindo, não é? E quando Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eis que muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse trecho, que é o versículo 48 de Mateus 10, dessa história nós podemos observar que o mundo vai nos fazer calar. Como eu ia dizendo, o mundo vai tentar nos fazer calar. São as pessoas que não creem, que desistiram de buscar, que estão adormecidas. São os cegos de Jericó, que estão sentados à beira do caminho e que não querem deixar que você possa enxergar. Eles vão olhar para ti e vão dizer: cala-te, o que estás buscando? Você crê nisso? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você acha mesmo que o milagre existe ou que você merece esse milagre? É impossível. Mas impossível é uma palavra que não existe no dicionário divino. E eis que Bartimeu clamou, e clamou ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jesus nos ouve, Deus nos ouve. Porém, muitas vezes, diante do barulho da multidão, é necessário clamar mais alto. Muitas vezes, diante das dificuldades do mundo, é necessário clamar mais alto. Muitas vezes, diante inclusive da nossa própria incredulidade, é necessário buscarmos a fé e a força espiritual para clamarmos mais alto, para sermos persistentes, para sermos insistentes. Se Bartimeu tivesse se deixado atemorizar pelo primeiro que se voltou para ele e disse: tu crê? Cala-te, quem és tu? Ele não teria conseguido a bênção dele, mas Bartimeu foi persistente, ele continuou gritando. E Jesus o chamou. E isso nos retrata aquilo que Jesus no seu ministério fala tantas vezes. Sede persistente, sede insistente, bate, bate, a porta te será aberta. E jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Aí está o bom ânimo, aí está o bom ânimo do cristão que crê, que acredita, que há o sinal do milagre, que há o orvalho da chuva divina que está ali cair sobre a alma. Ao chamar de Jesus, ele prontamente se põe de pé e reconhece que o seu momento chegou. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabi, que eu volte a enxergar. É interessante que Jesus, no seu ministério, em muitos momentos, ele pergunta para nós: o que queres que eu te faça? E isso me recorda alguns cristãos que buscam a igreja, que buscam centros espíritas, que iniciam a sua busca espiritual
pedindo a Jesus bens materiais. Como se a fé fosse moeda de troca. E a fé não é moeda de troca. Jesus, no seu ministério, ele também nos falou: buscai primeiro as coisas do céu, e tudo mais te será acrescido. Meus irmãos, saibamos pedir. Jesus também nos ensina isso. Ele fala para termos sabedoria na oração e no pedido. Então, não busquemos Jesus apenas para clamar por bens materiais. No caso do cego de Bartimeu, ele estava buscando a cura da cegueira física. Mas com a cura da cegueira física, Jesus também lhe deu a cura da cegueira espiritual. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Aqui, Jesus mais uma vez fala: a tua fé te curou. Em todo o seu ministério, nos vários momentos de cura de Jesus, ele fala e ele repete essa frase: a tua fé te curou. Quando ele não repete a frase a tua fé te curou, se lermos com atenção a história contada, como por exemplo a história em que relata a cura dos 10 leprosos, que agora eu não recordo em qual capítulo da Bíblia está, mas eu vou deixar escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele pede que aqueles 10 leprosos caminhem até a sinagoga e se apresentem aos sacerdotes. Ali, ele não disse a tua fé te curou, mas ele pediu um ato de fé. E naquele ato de fé que foi o caminhar daqueles leprosos até a sinagoga, aqueles leprosos foram curados. Então não deixa de ser um ensinamento, né, no entre linhas, daquilo que Jesus sempre repete: a tua fé te salvou. E na fé de Bartimeu, ele foi curado não só da cegueira física, mas também da cegueira espiritual. Tanto que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Então, o que nessa palavra Jesus nos ensina? Essa história é uma história muito bonita, porque ele nos ensina acerca da cegueira, acerca da nossa prostração no caminho, onde nos colocamos simplesmente sentados e preferimos mendigar, né? O nosso estado de mendicância espiritual. E então Jesus está passando. E o que fazemos quando Jesus está passando? A decisão e o livre-arbítrio é sempre nosso. Para que Jesus e Deus, ele é muito educado. Diferentemente do inimigo, que simplesmente invade a nossa vida, Jesus, ele espera que nós o convidemos. Ele vai estar passando no caminho das nossas histórias, das nossas vidas, mas ele espera que nós o chamemos. Hoje eu estava questionando a Deus o que era fé. E fé é aquilo que Bartimeu demonstrou. É você estar na prova, mas é você clamar, é você acreditar que haverá uma providência divina. Porque mesmo na prova, nós somos sustentados por Deus, nós somos sustentados por Jesus, e a providência virá no tempo dele. Deus está passando, Jesus está caminhando na estrada, a estrada de Jericó, a estrada que estamos sentados, que é a estrada da vida. O que vamos fazer? Vamos deixar ele passar? Ou vamos clamar, pedir para que ele nos cure, primeiramente da nossa cegueira espiritual, para que ele possa adentrar em nossas vidas, clarear a nossa mente e o nosso espírito? Eu não posso te ensinar a sentir fé, eu não posso fazer isso por você. Eu posso te indicar o caminho. O caminho está aqui. O caminho está nas orações.
O caminho está na tua boa vontade de se abrir e dar ao menos o benefício da dúvida, como eu dei. Eu não acreditava em Jesus, eu não acreditava em nada disso. Se era uma coisa que eu não era, é crente. Até que conversando com uma amiga que hoje é pastora, Doralice da Silva, houve um dia em que ela me falou assim: amiga, dá o benefício da dúvida. Porque eu estava conversando com ela e eu tinha dito: amiga, Jesus é um negócio assim tão longe. Será que ele me ouve? E ela disse: conversa com ele. Não é ele que está longe de você. É você que está longe dele. Ele está passando na estrada. Chama. E sentada no meu quarto, de perninha cruzada, em cima da cama, eu olhei assim e disse: Senhor, será que o Senhor ouve? Será que o Senhor realmente ouve? E eu comecei a conversar. E eu não parei mais de conversar. Eu não parei mais de clamar. Eu não parei mais de glorificar. Eu não parei mais de buscar. E a cada dia, Jesus tem se mostrado um pouco mais. Deus tem se mostrado um pouco mais. Mas lembremos que na nossa cegueira, que antes de tudo é espiritual, essa cegueira ela só pode ser curada por Jesus. E eu quero deixar uma última recordação para todos nós, que busquemos Jesus e busquemos a Deus, não só com vistas naquilo que necessitamos, materialmente falando, seja uma cura, seja uma solução de uma questão financeira. É claro, a carne tem necessidade, precisamos de saúde, precisamos de bens materiais, precisamos do alimento, precisamos de vestimentas, precisamos. Mas Jesus nos falou: buscai primeiro as coisas do céu e as da terra te serão acrescidas. Fugindo um pouquinho da palavra da cura do cego Bartimeu, eu quero deixar aqui só essa observação. Não busquemos Deus ou a Jesus como se a nossa fé fosse moeda de troca. Isso é o que é nisso que muitas pessoas pecam e que muitas pessoas se sentem depois enfraquecidas na sua fé, porque vão para a igreja e chegam lá esperando que, Senhor, eu estou aqui, eu acredito no Senhor, mas eu só acredito se o Senhor me der uma casa. Senhor, cadê o meu carro? Senhor, cadê a minha cura? Meus irmãos, busquemos primeiro a cura espiritual da nossa cegueira, do nosso estado de mendicância espiritual. Busquemos primeiro isso. Amemos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Porque Deus, no seu poder, um mover da sua mão e pedras cairão do céu. Assim como um mover de sua mão, curas miraculosas. A sua palavra parou, silenciou o vento e acalmou o mar. Então, creiamos, busquemos, mas busquemos por amor. Busquemos para que possamos conhecer e sentir o amor de Deus e o amor por Deus, porque esse é o primeiro mandamento dado por Jesus. Amai o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu ser, com toda a tua alma. E então, o segundo mandamento: amai os teus irmãos como a ti mesmo. Nisso se resume o saber viver. Busquemos cura, mas antes de tudo, da nossa cegueira espiritual. Sejamos como Bartimeu. Jesus está passando. Clamemos e deixemos que possamos permitir que Ele nos cure. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.